Estando aqui conosco. Voltei. Agora tá bom. Agora foi. Olha, Maravilhoso. Então, vou resumir. Eu acho o seguinte, a gente está numa confusão sobre a agenda liberal, porque a gente nem teve a completa agenda liberal, a gente só tem um discurso de agenda liberal. O Guedes vem no meio da pandemia pedindo fazer uma agenda em troca de apoio, quando ele não precisa, quando ele tinha a faca e o queijo na mão, ele não fez. Então, nós estamos numa situação de déficit muito pior, de endividamento muito pior, e não é moeda de troca. A gente tem que conscientizar todo mundo que agora a gente vai ter uma discussão de como lidar com a crise fiscal. Antes, você tinha uma reforma que era independente da questão fiscal, era uma reforma mais de princípio, de uma economia de eficiência, com o Estado menos pesado, mais competitiva, com abertura comercial. Você tinha tirar as isenções, proteção da indústria e tal. Agora, tudo se complica um pouco mais, porque você vai discutir abertura, rapidamente alguém diz assim, mas o Brasil vai abrir enquanto o mundo está se fechando? Esse é um argumento. Como se o Brasil pudesse ser autossuficiente. Estão confundindo países que têm capacidade de produzir coisas mais complexas, como a China ou os Estados Unidos, com o Brasil. O Brasil tem que ficar equidistante dessa briga, o Brasil tem que manter as fronteiras. E precisa de tecnologia. Sem tecnologia, sem isso, você não vai conseguir. Então, começa um falso debate. O outro debate também mas logo agora, que está todo mundo precisando de renda, eu vou reduzir salário de funcionalismo, né? Como se tivesse essa discussão. A outra questão vamos fazer privatização, mas logo agora que o preço dos ativos caíram muito, então você começa. Já era difícil convencer antes, você tem um problema de convencimento maior. Isso é uma coisa. A outra confusão é achar que o fato do Estado estar transferindo renda ou injetando liquidez ou ajudando empresas para a travessia, ou mantendo empregos nessa travessia, significa o fim do liberalismo, que seria a prova de que é imprescindível o Estado. Aí eu acho que a confusão é enorme. Primeiro, em primeiro lugar, o Estado falhou onde tudo se meteu, e se nós não estaríamos na enrascada que a gente está hoje, se a gente tivesse feito a reforma do Estado antes. A gente tem uma indústria pouco competitiva, pouco produtiva, o tamanho do Estado é enorme, a ineficiência do Brasil é grande. Então, assim, onde o Estado é necessário, ele não funciona, o transporte público é de péssima qualidade, o planejamento urbano, a habitação popular, não tem saneamento, que é a maior participação estatal, você não consegue atrair setor privado se não vier o PL do saneamento. Então, assim, onde se precisou do Estado, ele falhou. Até no atendimento de baixa renda, você tem a atuação da sociedade civil, na solidariedade da sociedade civil, sustentando pessoas de baixa renda, com comida, com artigos de higiene, levando água, doação de empresas e vaquinhas, e próprio trabalho das pessoas solidárias. O Estado fez um trabalho de distribuição de R$600, mas muita gente não conseguiu receber, muita gente sofreu, a distribuição foi difícil. Pô, você tem um monopólio da Caixa. Por que a Caixa não dividiu isso com os bancos, com fintechs? Porque quer o poder político, porque quer usar politicamente o símbolo da Caixa para dizer nós que demos dinheiro para essa gente. Quando eles iam dar R$200. Se não fosse o Congresso Nacional, não chegaria a 500, aí o Bolsonaro, para fingir que a ideia era dele, resolveu dar R$600. Tá? Então, assim, o Estado falhou. Não vem essa história de que uma coisa eu tenho certeza, ele falhou. Então, não mostra o fracasso do liberalismo. Não, mostra o fracasso do Estado. Essa crise é bem grave porque o Estado falhou. Se o Estado tivesse um pouquinho melhor, a gente não tinha falhado, não teria tanta miséria como a gente vê, tanta desigualdade. Segundo lugar, é o seguinte, é uma ideia equivocada achar que não há no liberalismo a possibilidade de assistência de rede de proteção social. Isso é um equívoco do liberalismo, das pessoas. Na realidade, as pessoas têm na cabeça, primeiro, só uma agenda de laissez-faire, de livre mercado. Tem uma agenda onde mais libertária. Na cabeça das pessoas, liberalismo é uma coisa onde há Estado mínimo. Isso não existe.
Estado mínimo é uma utopia dos libertários. Não é uma utopia, na minha opinião, ela é uma anti-utopia, porque a gente não quer um Estado mínimo. A gente quer um Estado onde ele tem que estar. E na rede de proteção social, numa pandemia, é função dele mesmo. Não tem injetar, garantir a transição das empresas, garantir emprego. Isso faz parte. Porque as pessoas têm que ler mais John Stuart Mill e menos Mises, entendeu? E ler a teoria do dano, ler a teoria... O John Stuart Mill dizia que a pessoa que passa fome e passa necessidades não tem como exercer suas opções de liberdade. Então, assim, que liberdade é essa que as pessoas defendem quando alguém passa fome? Né? Então, eu acho que é um erro em achar que não faz parte da rede de proteção no conceito liberal, e outro erro é achar que o Estado tem que voltar quando o Estado já fracassou. E a gente está vendo isso nas ideias de recuperação. E aí é uma outras questões que a gente pode discutir, né? Helena, mas assim, na sua visão, então, na primeira tese que você apresentou, a gente teve uma pequena continuidade da agenda liberal do governo Temer e uma confusão ali depois da aprovação da reforma da Previdência, né? Por outro lado, os liberais entram em êxtase quando escutam o discurso do Paulo Guedes, que sempre eu vou privatizar 1 trilhão, vou vender 1 trilhão de imóveis. Onde que está o descompasso do discurso com a prática? Bom, aí é uma pergunta meio... Eu teria que perguntar para o psicanalista dele mais do que qualquer coisa, porque depois de 1 ano e 4 meses, como é que ele ainda tem coragem de dizer que vai gerar 1 trilhão de privatização, gente? Isso não era possível nem quando as empresas estavam no maior valor da Bolsa. Porque isso é uma conta errada. Não é questão de desejo, a conta está errada. Ele conta nisso como se a União tivesse 100% de todas as estatais no Brasil. A União não tem 100% da Petrobras, a União não tem 100% da Eletrobras. A capitalização da Eletrobras, por exemplo, ia arrecadar 30 bilhões. Mas o valor de bolsa dela é outro, porque a União não tem 100% disso. Fora isso, em nenhum momento, o Bolsonaro liberou a privatização, ele continua falando não sei para quem. Acredita quem quer, porque não vai ter privatização da Petrobras, não vai ter privatização do Banco do Brasil, não vai ter... Aí ele faz um discurso, para mim, parece um pouco assim, o good cop e o bad cop, entendeu? Ele vai lá para a plateia que gosta dele e diz assim, vou privatizar. Mas o Bolsonaro não deixa. É a mesma coisa que está acontecendo com o congelamento do salário. Fizeram um jogo para melhorar a imagem de que existe alguém preocupado com os salários do funcionalismo, mas o acordo era esperar o aumento dos policiais, para depois congelar. Então, assim, é tudo muito falso. Eu, sinceramente, não consigo entender como é que as pessoas ainda acreditam nisso. Recuperação em V, crescer 3%, estamos descolados do mundo. Estamos descolados do mundo mesmo, nós somos uma piada do mundo. E isso é uma vergonha. 40 milhões de testes. Os 40 milhões de testes. Então, assim, isso não pega bem. Então, na hora de pisar o pé no chão e começar... Isso é outra coisa para fazer reforma. Você tem que convencer a sociedade. Você não tem que dizer, só faço isso porque é assim que eu penso. Reforma se convence. Nunca foi fácil fazer privatização. Nunca foi fácil fazer reforma do funcionalismo. As resistências políticas estão todas aí. Sempre existiu Fiesp. A Fiesp sempre foi contra a abertura comercial. Entendeu? Você tem que ter uma condução política, uma articulação, um contato com a pessoa que você está conversando. Esse governo ele não tem empatia. Ele é totalmente descolado da realidade brasileira. Ele fala para um grupinho, como se eles estivessem falando para si próprio. Acho que o vídeo que a gente vai ouvir, que se o Celso Mello liberar, a gente vai ter o retrato do que é esse governo. Um bando de gente falando entre si, cheio de palavrões, sem respeito por ninguém, sem respeito pelas instituições, sem respeito pelos brasileiros. Você acha que vai fazer reforma? Como que você vai fazer reforma? Você tem que convencer a população. Você tem que convencer a população que hoje você está sacrificando a geração futura com endividamento para salvar milhões de brasileiros, tá? Milhares de brasileiros da Covid. E que depois a gente vai ter que pagar um preço para compensar essa solidariedade do momento atual. E isso tem que ser dito para a sociedade. É uma questão de solidariedade. E não dizer, olha, eu faço e arrebento, entendeu? Se não me der, não dou dinheiro para a saúde, se não vai não sei o quê.
isso não convence ninguém, não tem empatia, tem uma desumanidade, uma falta de solidariedade muito grande. E, Helena, como que um mercado com pessoas muito bem formadas, pessoas em boas posições, com departamentos de pesquisa gigante, acredita que você vai ter a sequência dessa agenda, sendo que, assim, por tudo exposto até agora, existe uma obviedade de uma total estagnação desse processo, né? Olha, eu acho que isso está mudando um pouco. No início, você, de fato, tinha questão assim, olha, não está indo bem, mas era o melhor que a gente tinha. A gente tem que separar. Tem os negacionistas, pessoas que não reconheceram nem no Temer uma qualidade. Quando, de fato, a reforma da Previdência só saiu porque o Marcelo Caetano, secretário de Previdência, que muito pouco lembrado, mas um dos maiores especialistas do tema, passou 1 ano e meio levando pedrada de tudo quanto é lado, processos, ameaças de todo mundo, enquanto ele defendia a reforma da Previdência. Senão a gente não tinha reforma da Previdência. Tá? Eles não tinham uma reforma da Previdência quando assumiram. A gente imaginava que tinha, mas não tinha. Acabaram adotando parte das propostas que o Armínio construiu com o Paulo Tafner e o Pedro Neri. Tá? Então, assim, depois... aí tinha aquela coisa, os 30 anos, social-democracia, aquela besteirada que agradava, né? Os mais radicais, os mais libertários. Eu não acho que liberais de verdade apoiaram Paulo Guedes. Tinha uma coisa de mercado e tinha os mais libertários que sempre participaram daquela discussão. Se você lembrar, o Paulo Guedes escrevia no Globo e só fazia citação do Hayek e do Mises. Ele não escrevia sobre um pensamento liberal amplo, filosófico, nada disso. Era uma questão de mercado. Mas eu acho que com isso foi passando, você entendeu? Eu acho que foi passando. Eu acho, como se diz no mercado, que ele anda em viés de baixa. Já não é mais considerado essencial, na minha opinião. As pessoas imaginam o seguinte, se ele sair, aí estamos botando tudo a perder. Se o Guedes sair, aí mesmo que o Bolsonaro vai virar o Bolsonaro quase uma Dilma, né? Intervencionista, patrimonialista, corporativo e tal. Ao mesmo tempo, você vê o Guedes atravessando em direção ao STF, de braços dados, com uma associação empresarial que quer a manutenção de privilégios, de subsídios, de isenção, não quer abertura comercial, a reforma tributária só importa que se for reforma para eles. Então, assim, não tem uma preocupação de progressividade. Não tem... Então, assim, os sinais são muito, muito complexos, entendeu? Porque ele não devia estar nessa reunião. Mas como ideologicamente ele tem que ser a favor porque ele está com medo da recessão. Então, ele abraça uma agenda negacionista da ciência, porque ele é muito parecido com o Bolsonaro, nisso de pensamentos conservadores e retrógrados e reacionários, e vai lá para sustentar a economia a qualquer preço, porque ele não tem resposta para a saída da economia. E, no momento, a gente tem que estar menos preocupado. O que os liberais acham ou deixam de achar? Já não é um momento de divisão ideológica nem nada disso, mas é um momento de pensar. Temos respostas para essa crise? Estamos conduzindo bem a crise? As pessoas começam a falar de uma frente democrática. Tem que ter um pensamento para a economia também, tá? Não é só político, né? Então, E, Helena? eu acho que está tendo um ajuste, né? Eu acho que está tendo um ajuste, as pessoas estão assim, olha, se o Guedes sair, é um medo de quem o Bolsonaro vai botar, pelo que a gente está vendo na substituição da justiça e da saúde, o Bolsonaro bota em quem ele quiser, em que ele possa mandar, mas há candidatos ali que vão dar alguma continuidade do Guedes e vão agradar o Bolsonaro ao mesmo tempo. Então, a gente tem que... O pior, para mim, é o resto da equipe sair. Por exemplo, se uma pessoa feito Mansueto sai, para mim é muito grave. Eu acho que é o pior sinal possível. E, graças a Deus, o Banco Central é independente, não tem nada a ver com as maluquices do Bolsonaro. E, Helena, saindo um pouco da conjuntura, óbvio que a gente vai permear durante toda a conversa, mas entrando na questão de produtividade, você acabou de citar um pouco a relação da reforma tributária, né? Eu participo há anos dessa discussão, faço parte da clínica agora de reforma ali com o Eurico Santi na GV, e a gente tem um diagnóstico muito claro, né? Um sistema muito litigioso, um sistema que distorce preços relativos, e nos últimos 3 anos eu acho que a gente avançou e conseguiu pegar a melhor experiência internacional para trazer para o debate, né? Então, quando você já tinha uma reforma maturada na sociedade e no Congresso,
a equipe econômica insistiu de falar sobre CPMF, Imposto de Transações Financeiras. Por que você acha que isso aconteceu? O diagnóstico da equipe econômica está errado? Isso é pressão de setores empresariais? Qual é o ponto dessa questão? Eu acho o seguinte, tem várias suposições sobre o assunto. Eu não sou especialista em direito tributário nem em tributos, né? Há várias discussões. Primeiro, o governo teria perdido o protagonismo na reforma da tributária. Então, teria os projetos de lei que estão no Congresso Nacional prontos para caminhar, o mais famoso do Bernard Rapie, mas tem outros onde você tem um IVA não total, mas só federal, e aí você separa estados e municípios, mas tem uma proposta andando em direção ao IVA. E o governo insistiu com a CPMF, que é um projeto péssimo, não há justificativa para a CPMF, mas quando você traz uma pessoa que passou a vida inteira defendendo o CPMF, você sabia que eles iam trazer isso. Então, perdeu-se muito tempo. Então, uma questão do protagonismo e uma questão da qualidade da CPMF. Depois, eu confesso para você que quando a Vanessa Canaro veio, que é uma excelente tributarista, que essa coisa ia andar. Ela trabalhou no projeto 45 junto com o Bernard Rapie, tem uma visão muito moderna da questão tributária, e eu, sinceramente, eles anunciaram que viria uma reforma em etapas, e eu achei que isso ia avançar. Não me pergunte por que isso não avançou. Eu não consigo entender. Houve uma pressão muito grande do setor serviços, de fato, contra o IVA, né? Porque achavam que aumentava. Mas eu não consigo entender. Então, agora que você tem, por exemplo, quando você não faz as reformas, você deixa um vazio para mais ideias também prosperar. Então, por exemplo, agora, você tem uma enorme deflagração da desigualdade no Brasil. Está evidente. A pandemia jogou na cara de todo mundo. Ninguém mais pode colocar a desigualdade do Brasil para debaixo do tapete. Isso, a gente que trabalha no Livros, não sei o que, já sabia disso há muito tempo, já tem essa preocupação de inserção social, desigualdade e tal. Mas nem todos os movimentos de pensamento tinham e nem toda a sociedade tinha. Você não vai mais ignorar a desigualdade. Aí vem o imposto de grande fortuna, taxação de banco, que só atrapalha a economia. Quando você devia focar na progressividade do imposto de renda, questões realmente de tributação de capital, a sério, voltar à discussão de dividendos, e uma simplificação tributária para melhorar a retomada da economia depois. E tratar a progressividade do imposto de renda a sério, ao invés de vir com maluquice, como o imposto sobre grande fortuna, que é distorcível e não arrecada. Não arrecada, não adianta nada. Então, assim, o governo está completamente perdido. Essa que eu acho que é a grande gravidade dessa crise, pior. Vamos esquecer a gravidade sanitária, humanitária, que essa não tem como comparar. Hoje a gente bateu o recorde de morte diária, passamos de 1.000 pessoas por dia. Previsível, infelizmente, estimulado pela responsabilidade do Bolsonaro. Ele está diretamente responsável pelo Brasil estar com a curva do jeito que está. Mas vamos largar isso e vamos pensar na área econômica. Tá? É uma descoordenação absoluta. As pessoas não têm resposta. Então, o que acontece? Quando você não tem resposta, você começa a ter projetos de lei que não fazem sentido. Porque o Congresso Nacional está sendo pressionado pela sua comunidade. Entendeu? Ele dá respostas. Ele quer dar respostas. Então, ele quer suspender aluguel, ele quer intervir em contratos, ele quer suspender, inclusive, o pagamento de crédito consignado, que só atua sobre salário de funcionalismo e aposentado, que não teve nenhum impacto durante a crise, entendeu? Só aumenta o risco de crédito, aí vai piorar o acesso do crédito a quem realmente precisa. Então, falta uma coordenação completa de dentro do governo, uma articulação com o Congresso que foi perdida pelo antagonismo do Guedes com o Congresso e reforçada pelos ataques do Bolsonaro ao Congresso. Então, essa descoordenação aumenta a incerteza e a qualidade da nossa saída da crise. Então, não é só com a reforma tributária. Está acontecendo com tudo. Você não tem respostas para a crise. Ninguém sabe. Você está pensando já em abrir a economia, tem um grupo de trabalho já, pensando em abrir a economia. O pavor desse governo
é o tamanho da recessão, porque eles já estão pensando na reeleição. Estão lá com o olho em 2022, quando a gente tem uma crise gravíssima neste momento, e o olho já está em 2022, como já esteve desde o 1º de janeiro de 2019. Então, já se governa pensando em depois, quando... Então, tem uma série de questões que não é só a tributária, né? São muito, muito mais do que a tributária. Uma péssima coordenação com estados e municípios, quando você devia ter uma rede de coordenação. A troca de vários ministros da saúde é gravíssima, porque você perde a coordenação com os secretários estaduais, né? A capilaridade tem um antagonismo nas políticas de combate à pandemia, e por aí vai, né? Então, a gente está numa situação muito grave, né? Sem comando, à deriva, e com uma pessoa completamente descolada da realidade, presidente do Brasil. Então, é desesperador, né? Tentando levantar o ânimo aqui da nossa audiência, porque o diagnóstico é muito triste, Helena. Assim, privatização é uma coisa que enche os olhos dos liberais, a gente adora esse tema, né? E além das dificuldades corporativas, né, que acabam criando os grupos de pressão ali impedindo, qual que é a dificuldade prática de privatizar? Por que demora? O que tem que ser feito? É só o Congresso aprovar? Porque a gente viu o governo Temer mandando a reforma da Eletrobras, a privatização da Eletrobras, e até agora nada, né? Olha, eu acho que é um conjunto de coisas. Primeiro, vamos deixar as resistências políticas de lado, porque elas sempre ocorreram. Resistências políticas sempre houve nesse país, não é novidade. Tá? Eu enfrentei muita resistência política de empresas, de sindicatos, de corporação, o que veio depois de mim também, o que veio antes de mim também. Então, assim, isso é balela de quem não quer privatizar. Essa é a primeira coisa. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Isso não existe. Eu gosto sempre de falar da experiência do Fernando Henrique. Acho que foi o grande governo que teve reformas liberais por inteiro, porque foi da privatização à educação, à saúde, e criou as primeiras políticas de assistência social. Então, foi um governo completo do ponto de vista liberal. Você acha que teve outro na história? Olha, depois de Fernando Henrique, a gente teve um pouco de Temer, né? Mas não teve lado social tão claro. Mas antes do Fernando Henrique, você acha que teve algum outro período também? O Collor fez alguma coisa na agenda liberal econômica. A abertura comercial dele foi muito valente. Ele trouxe a privatização como projeto. Mas o problema é que é tão confundido com aquela loucura. Por outro lado, é liberal confiscar a poupança dos outros. Quer dizer, ficam umas coisas meio sem sentido, né? Então, assim, tem coisa aqui, mas o governo Fernando Henrique, assim, o que eu acho que foi péssima ideia do Fernando Henrique foi a reeleição. Nós estamos pagando por essa péssima ideia até hoje. Mas, de resto, foi um governo nesse sentido que introduziu no Ministério da Saúde, o Serra introduziu genéricos, saúde para a rede pública de saúde para a mulher. Tivemos o Paulo Renato na educação, o início das políticas assistenciais e cadastro único. Quer dizer, além da privatização, da reforma fiscal. Então, assim, você tinha um governo que... E o que é importante? E o Temer, ele fez isso na economia. Né? Ele fez isso na economia. O que é importante é ter um norte de comando. É ter um comando. Tá? Você tem que ter um comando. O Temer não ficava brigando com o Meirelles, nem falava coisa diferente do Meirelles, e o Meirelles tinha a oportunidade de conduzir sua equipe, tanto quando o Meirelles saiu, veio o Eduardo Guardia, que é um dos melhores ministros da Fazenda. Como ele veio de secretário executivo, as pessoas não lembram dele. Mas o período do Eduardo Guardia foi sensacional como ministro da Fazenda, entendeu? Então, você tinha uma coisa... Por quê? Porque o Temer deixou acontecer. O Fernando Henrique... Quando eu fiz privatização, tinha resistência. Você acha que não tinha telefonemas, não sei o quê. Só que era assim, o Fernando Henrique era a favor da privatização, o ministro de Planejamento era a favor da privatização, o presidente do BNDES era a favor da privatização e a diretora do BNDES fazia a privatização, com o respaldo de todo mundo. Dentro das reuniões ministeriais, dentro do Congresso Nacional, e pronto, eu tinha o respaldo, porque o presidente... Agora, você hoje tem o presidente da República que não liga a mínima à privatização. Pelo contrário, ele detesta a privatização.
O Itamar não gostava de privatização, mas ele nunca impediu o ministro Fernando Henrique de fazer privatização. O Bolsonaro, e quando tinha briga dentro do ministério, o Fernando Henrique é que tinha a última palavra. O Bolsonaro não. O ministro Tarcísio não gosta de privatização. Não? Tirou Valec, tirou Infraero, tirou não sei o que, diz que vai fazer depois, que vem depois, mas não gosta de privatização. Até para a Ceitec, que era aquela empresa do chip da orelha de gado, ele teve que brigar com o Marcos Pontes. A EBC, que era a promessa de campanha do Alckmin, o Bolsonaro não fez. A Caixa, que estava na campanha do Alckmin, o Bolsonaro não quer nem ouvir falar. É o maior instrumento público que ele tem. O Pedro Guimarães é o maior representante na área econômica do Bolsonaro, né? Por isso que ele é cotado como substituto do Paulo Guedes. E aí cria uma secretaria de desestatização sem poder nenhum, né? Sem poder nenhum. Tem um problema de governança enorme. Você não sabe se é o BNDES que faz, se é o Salim que faz, se é o PPI que comanda, se é o Onyx Lorenzoni, ou se agora é o Casa Civil, se já voltou. O Paulo Guedes, depois do vexame de prometer 1 trilhão de privatização, nunca mais falou do assunto, só veio falar agora, loucamente de novo, deve ter tomado algum chá no café da manhã para retornar 1 trilhão da privatização. Então, assim, e o Salim não colocou nada no programa de privatização, nada. Então, assim, mesmo as empresas que não precisam de autorização do legislativo, que são quase todas, só quem precisa da autorização... Exato, eu queria entrar a fundo. Quando precisa de aprovação do legislativo, quando não precisa, quando é rápido, quanto tempo demora nessa parte técnica. Então, vamos falar. Nenhuma privatização é rápida. Isso já a gente vai deixar de lado. O que o mercado e o que os liberais querem? Sinalização. A mim não me importa se a privatização da Eletrobras leva 3 anos para fazer, mas ela está sendo feita. A mim não me importa se Valec vai levar não sei quanto tempo, se Telebrás, o que importa é que esteja na lista, esteja realmente feita, a sociedade saiba. Semana que vem tem leilão, não tem edital. Na nossa época, a gente tinha cronograma, edital, publicava no jornal, as pessoas iam acompanhando, mesmo quando atrasava e criticavam que a gente estava atrasando, a gente estava dizendo para a sociedade, estamos fazendo. Agora, e por que demora? Demora porque é muito burocratizado, até nisso, então vamos voltar lá. 2 assuntos, burocratização e legislação. Você tem um erro muito grande de imaginar que é preciso autorização legislativa para privatizar. O que aconteceu foi que o Lewandowski, lá em julho de 2018, ele deu uma liminar a pedido de algum sindicato, que eu já não me lembro, para suspender a venda de uma subsidiária da Petrobras. Ele dizia que a venda subsidiária da Petrobras precisava de autorização legislativa. Tá? O Lewandowski, ele deu uma liminar mais ampla até que o pedido. Primeiro porque a autorização para subsidiária não é necessário, todo mundo sabia que não era, sempre foi feito. Então, assim, e ele tinha escrito um artigo no jornal de manhã, pela manhã, publicado na Folha, dizendo que ele era contra a privatização. E no fim da tarde ele dá uma liminar que suspende todo o programa de privatização, dizendo que para qualquer empresa estatal e para qualquer subsidiária era preciso de lei. Isso suspendeu o programa por 1 ano. Quando voltou ao plenário do STF, o STF simplesmente cassou a liminar. Não inventou nada de novo. O STF falou o seguinte: voltamos ao que era antes da liminar do Lewandowski. O que era antes da liminar do Lewandowski? Subsidiária nunca precisou de autorização legislativa, isso já era um entendimento mais do que consolidado. E anterior à liminar do Lewandowski, o que tinha? Realmente, toda empresa estatal precisa de autorização legislativa para ser criada e, portanto, precisa de autorização legislativa para ser liquidada ou vendida, ou perder o controle da União. Acontece que a Lei Geral da Privatização, a lei do PND lá do Collor, ela é uma lei geral. E ela foi entendida tanto pelo STF quanto pelo Congresso que aquilo é uma autorização genérica, que não se necessitava mais pedir autorização do Congresso. Estava dado. Privatiza o que vocês quiserem. A única coisa que vocês precisam é um decreto presidencial dizendo quais empresas estão em processo de privatização. E, com isso, ela entrava no PND. 4 empresas no Brasil precisam de autorização especial.
Por quê? Porque tem lei específica que proíbe a sua privatização. É a Petrobras, que na sua lei da Petrobras, lá no artigo 62, não permite a privatização. A Eletrobras, porque a Dilma, o governo Fernando Henrique colocou a Eletrobras no PND, conseguiu vender só uma das subsidiárias. A Dilma, para evitar o retorno, quando era ministra de Energia, sugeriu uma lei onde retira, por lei, a Eletrobras do programa de privatização. Então, para retornar ao programa de privatização, precisava de uma lei. E o Banco do Brasil e a Caixa e alguns bancos regionais, como o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste, pela própria lei do PND. Estariam fora da lei do PND. Tá? Então, portanto, aquela autorização genérica. São essas 4. O resto são circunstâncias tipo monopólio postal. Não impede a privatização do Correio, impede a privatização do monopólio de entrega de carta. Tá? Então, você tem que fazer uma cisão do Correio, ou então uma emenda constitucional para acabar com o monopólio. A Casa da Moeda, mas não impede a privatização. Então, se esse governo, de fato, quisesse privatizar, ele pegava um projeto, e isso sempre foi a minha sugestão, desde o início, passei para o Salim e já publiquei artigos, em que você fizesse um projeto genérico também. Um projeto que, em vez de for só para a Eletrobras, um projeto que dissesse assim, toda empresa é privatizável, com base no artigo da Constituição, 173, que restringe a participação do Estado. Restringe a participação do Estado a imperativos de segurança nacional, que não é o caso do Banco do Brasil, nem da Caixa Econômica, nem da Petrobras, nem da Eletrobras, nem da Valec, nem nenhuma delas, ou interesse público bem consubstanciado em lei. Então, a minha sugestão é que se revise todas as empresas estatais que foram criadas nos anos 50 ou durante o governo Dilma, sem grandes discussões sobre interesse público, e só permanecessem estatais aquelas que tivessem, de fato, cabíveis no artigo 173. Com isso, automaticamente, você liberava todas as outras para serem privatizadas, inclusive Banco do Brasil, Caixa, etc. Então, hoje, não há privatização, não é porque o Congresso é contra, é porque o governo não se empenha. Então, o PL da Eletrobras estava lá no governo Temer. Foi retirado pelo governo Bolsonaro para melhorar a qualidade do PL. Veio praticamente igual e nunca houve um esforço no Congresso Nacional. O Rodrigo Maia diz que na Câmara não há impedimento para aprovação do projeto da Eletrobras, mas que o Senado não quer, porque o presidente do Senado, Alcolumbre, é contra a privatização da Eletrobras. Por outro lado, o senador Tasso Gereissati, em entrevista, já disse que isso não é problema do Rodrigo Maia, que ele vote na Câmara o projeto de lei que permite a privatização da Eletrobras e deixa conosco, do Senado, e que eu garanto que a gente bota para frente como botamos para frente a reforma da Previdência. Então, fica esse jogo, né, disso. Então, assim, você tem essa questão de falta de empenho do governo, de uma burocracia exagerada, porque tem empresas que estão mais além do que necessário. Por exemplo, uma Telebrás, que está no programa de privatização do próprio Salim, fecha. Não tem que fazer nada com a Telebrás. Tem que fechar, liquida. A Telebrás vale nada. Tem empresa que não vale nada, entendeu? Você faz lá uma avaliação, não é possível que 1 ano e meio, com uma Secretaria de Desestatização, com BNDES, com tudo isso, você não consiga andar você não teve nenhum leilão de privatização nesse governo. Nenhum. Você teve venda de subsidiária, que não passou pelo Salim. Isso é a decisão do Roberto Castelo Branco, do presidente da Banco do Brasil, do presidente do BNDES que vende sua carteira, dizer que a venda da posição do BNDES na Petrobras é privatização, é uma piada. Isso é outro problema da privatização, falta de credibilidade. Então vai o Salim, cara amigo Salim, e faz aquelas apresentações ufanistas, 600 participações, 300... Aquilo não é privatização, gente. Aquilo não foi nenhum. Senão a gente tem que começar a contar a privatização desde o tempo do Sarney para comparar com o atual, porque o BNDES não fazia outra coisa a não ser vender participação. E a gente não considerava isso privatização. Privatização quando você vem de controle. Privatização quando você passa uma empresa de controle estatal para o controle privado. Vender 22 bilhões de Petrobras não tornou a Petrobras privada. Você continua tendo funcionários,
das estatais, você continua tendo regras de estatais, você continua tendo indicação política, problemas de licitação, você continua com o Estado presente na economia, você continua tendo o monopólio da Caixa, você continua tendo o monopólio da Petrobras, você continua tendo crédito rural vinculado no Banco do Brasil. Então, assim, que privatização é essa, gente? Qual a importância da de tirar a alavancagem da Petrobras que não seja para a própria Petrobras? Do ponto de vista de reforma de Estado, nenhuma. Então, a minha sugestão seria rever o processo da privatização, porque esse processo burocrático, coordenado com o TCU, foi feito há 30 anos atrás, quando a resistência era enorme, quando o mercado acionário não era tão desenvolvido, quando as operações simplesmente de mercado, como uma capitalização, eram impossíveis de fazer, quando havia desconfiança sobre privatização. Senta com o TCU, limpa esse processo, bota para frente, fecha, não tem nada. Você não tem nada no PPI. Não tem nada. Não tem a venda de nenhuma empresa. E isso é impressionante para mim. Não fecha, não liquida, não vende e fica falando que está fazendo privatização. E, Helena, o primeiro ponto é o que precisava de lei. E por que demora? Por que demora esse processo? Por causa desses processos burocráticos que eu estou te falando. Primeiro, na minha época, quando você colocava uma empresa no PND, que hoje se chama PPI, Programa Nacional de Desestatização, e hoje Programa de Parceria e Investimento, você automaticamente colocava as ações dessa empresa num fundo gerido pelo BNDES. Tá? E o BNDES tem uma obrigação de contratar consultores para avaliar essas empresas num processo longo de licitação e etc. Naquela época, lá 30 anos atrás, era nobre ser consultor da privatização. As pessoas se qualificavam para um trabalho novo. Inúmeras empresas de consultoria começaram fazendo avaliação de ativos. Tá? Hoje, essas empresas estão fazendo outras coisas e você não tem nem consultores de qualidade para participar dos processos de avaliação. E muito menos pelo preço que se paga por eles. Então, você tem má qualidade, a avaliação demora, é complicado, e além do processo de licitação. Então, você deveria mudar. Enfim, empresas de capital aberto deveriam ter um outro tratamento, operações de mercado serem mais simplificadas e etc. Tem que ter um entendimento com o TCU. A venda da TAG, por exemplo, pela subsidiária da Petrobras, a tal que o Lewandowski suspendeu, precisou de uma negociação com o TCU, que fez um decreto que facilitava esse tipo de venda. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Não há mais necessidade de colocar... Aí tem que decidir quem vai comandar. É o BNDES? Então, para que você precisa de uma secretaria de privatização? Sinceramente, para que você precisa de uma secretaria de privatização? Se você tem um BNDES, que hoje em dia desembolsa muito menos recursos que antes, que sempre fez essa função muito bem, que tem um grupo, um quadro técnico enorme. Você não precisaria nem da Secretaria de Desestatização, como você não precisaria da EPL, que é a empresa de logística, que é a tal empresa que começou com o trem-bala, e passa tudo para o BNDES, que faz bons projetos, etc. Então, você fica duplicando. Então, é uma camada de burocratização a mais. Você tem o conselho do PPI, você tem uma secretaria do PPI, você tem a secretaria de desestatização, você tem o BNDES, você tem os ministros, você não tem um conselho de ministros, e no conselho de ministros está lá no PPI, que não adianta. É uma confusão danada. Se acrescenta burocratização, você devia desburocratizar, andar mais rápido com o processo. Entendeu? Uma vez que o BNDES coordena, por exemplo, ir ao BNDES ir ao TCU. Quando a gente chega no BNDES, lá nos idos de 93, foi logo após o impeachment Itamar, impeachment do Collor e tal. Tinha CPI de privatização, tinha tudo contra o Collor, tudo que o Collor fez foi revisto, escrutinado. Não dá para se mexer. Então, o que a gente resolveu fazer? Foi o presidente do BNDES, na época o Pércio, e eu, com base em todo um estudo da minha equipe, e fizemos, assim, por iniciativa nossa, uma apresentação ao TCU. Em vez de ser o nosso inimigo, aí o TCU fez comentários. Foi fácil? Não. O TCU continuou encrencando o TCU, mas você tinha já mais ou menos um processo que o TCU conhecia. Agora não, você tem um processo para cada empresa, porque um é feito de um jeito, outro é feito do outro é no BNDES, aí o BNDES vai fazer desestatização de estados e municípios,
o governo federal vai fazer não sei o quê, aí uma hora é a procuradoria aí não é mais a procuradoria da Fazenda que vai tomar conta, é o consultor jurídico do BNDES. É uma maluquice. É um maluco. E não vem nenhum esforço desse governo. Eu sei que o nosso tempo está acabando, então, assim, não tem nenhum esforço. Nesse momento, você não vai vender nada. Só um maluco vai vender alguma coisa nesse momento. Trilhão, então, nem pensar. Não tem quem compre e não tem valor. Né? Então, você tem que aproveitar esse momento para pensar no procedimento. Você tem que pensar no procedimento, você tem que sugerir uma modificação na lei. A lei do PMD é antiga, talvez não precise mais do BNDES como grande comando, talvez não precise mais da burocracia de contratação do consultor, tem que ter mais flexibilização, você teria que estar preparando as empresas para serem vendidas logo que o mercado permitir. E o que você vê? Você vê o Salim agora trabalhando no programa de abertura da economia no fim da quarentena. Pô, privatização é um trabalho de 24 horas por dia. Não dá para perder tempo com outra coisa. E está lá em outra coisa, fazendo propaganda da Alexa, combatendo o João Dória com o Salim, que é um cara experiente, de qualidade, uma equipe boa. A gente já está concentrado só na privatização. Agora tem que convencer, como dizia na Copa, tem que convencer os russos, né? Se o Bolsonaro não quiser, não há Salim que faça milagre. E essa que é a questão. E o Bolsonaro não quer. E, Helena, indo para a nossa penúltima pergunta aqui, você está sempre no Twitter, sempre de uma maneira altiva, maravilhosa, muito verdadeira. Você está preocupada com a democracia brasileira? Você te preocupa todo domingo ver o Bolsonaro com o pessoal Lógico. Estou preocupadíssima. Acho que o processo de impeachment já devia estar em andamento. Concordo muito com o artigo da Folha hoje do Hélio Schwartzman, que diz, mesmo que não dê em nada, a gente tem que se revoltar, tem que fazer alguma coisa, tem um processo de impeachment. Ele dá até o exemplo do Trump com os democratas, que acabou dando, mas a gente tem elementos de crimes de responsabilidade evidentes. E o principal dele é o ataque à democracia liberal, à democracia constitucional. É todo dia um ataque a um dos poderes, aí no dia seguinte ele finge que brincou, que não era nada disso, ataca de novo, desrespeita, xinga, desobedece. Além do atentado, que aí é a saúde pública que a gente está vendo, ele é um perigo, a continuidade dele no governo é um perigo para a democracia e um perigo para a vida dos brasileiros. Então, assim, eu estou muito preocupada, porque eu vejo, não sei se é porque a gente está em isolamento, não pode ir para a rua, mas assim, uma certa passividade. Não fosse a reação do STF, eu não sei onde a gente estaria já hoje, entendeu? Então, a reação do STF, eu confio muito no ministro Celso Mello e outros que estão lá, tenho divergências sobre o tal inquérito que o Toffoli e o Moraes começaram a conduzir ano passado, mas eu acho que a gente deve muito ao que o STF está fazendo agora. Eu acho ruim essa história. Óbvio que todo impeachment é um jogo jurídico e político. Né? Você tem que ter base jurídica e tem que ter uma condução política. Então, assim, o Lula com o mensalão tinha base jurídica e nenhuma possibilidade. Tinha base jurídica e nenhuma possibilidade política. No caso da Dilma, tinha uma base política do crime de responsabilidade fiscal, que é uma questão que não houve golpe, foi legal, não tem problema nenhum, mas eu fui contra o impeachment, porque eu achava que isso, na realidade, ia ser muito difícil de explicar para a população que você estava afastando uma presidente por causa de questões fiscais mal explicadas, mas tinha um apoio político evidente por causa da recessão que ela estava causando no Brasil. Quer dizer, foi o impacto do crime de responsabilidade fiscal que ela cometeu na economia, gerando recessão, que levou ela ao afastamento. E toda, assim como o Collor, ela não tinha apoio nenhum no Congresso Nacional. O do Temer não andou para frente porque ele tinha apoio no Congresso Nacional. Então você tem que ter esse balanço. E eu acho que é um pouco mito essa história de que o Bolsonaro está com apoio político tão grande assim. Eu acho um pouco mito, tem que ser testado.
Eu acho ruim que isso seja testado a fórceps agora, porque é uma ação no STF que tenta obrigar o Rodrigo Maia a avaliar os pedidos de impeachment, mas esse silêncio ensurdecedor do Rodrigo Maia em relação ao impeachment é muito grave. As pessoas no início diziam, não é hora de fazer impeachment no meio da pandemia. Ora, mais caos do que o Bolsonaro causou na pandemia, impossível. Acho até que o impeachment faz bem a solução da pandemia, nas políticas que vêm depois, como a gente sair disso, poupar a vida de brasileiros, e etc. Então, assim, eu vejo com muita apreensão o que está acontecendo no Brasil, com muita apreensão mesmo. E, Helena, nossa última pergunta, mais amena. O que você anda assistindo, lendo nessa quarentena? O que você recomenda para o povo ler aqui, assistir? O que você está gostando de fazer? Olha, eu tô lendo um pouquinho de tudo, mas na realidade é muito difícil manter a concentração para leitura, porque acaba tendo tanta live e a live é mais fácil. Então eu leio um pouquinho de romance e estou relendo muitos livros. Eu tenho até que pegar aqui os títulos para você, mas estou lendo O Terceiro Pilar, do Rajan, que é um economista que Agora Rajan. escreve muito do Terceiro Pilar, que é fantástico. Eu acho que nesse momento da epidemia eu indicaria, porque essa importância da comunidade, né, do Terceiro Pilar, vai mais além das questões de Estado e mercado, né? E eu sempre releio um pouquinho de Raduan Nassar, Lavoura Arcaica, assim, que é uma Eu tenho aqui em algum lugar. Ali, no cantinho. Que eu gosto muito. Estou lendo um livro sobre romance, que eu esqueci o nome agora, um catatal, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, muito interessante, que, para mim, é muito importante avaliar nesse momento, porque você vê o crescimento do nazismo, tanto do ponto de vista de uma menina cega na França, como do ponto de vista de um jovem órfão na Alemanha, e como o nazismo vai chegando na vida deles. Esse menino é alemão, mas não era nazista, mas acaba entrando no exército por questões, e que eu acho muito importante para o momento de hoje, porque a gente está vendo umas coisas acontecendo e a gente acha que não vai chegar na gente. E de vez em quando, por isso que eu digo, folheio tudo, não tem concentração. Você é que nem eu, uma leitora desorganizada, vai pegando. E eu folhei um pouco, estou folheando o Castelo, né, do Lira Neto, para entender como é que foi o 64, né? Queria entender a cabeça dos militares de 64, que são, acho que, diferentes dos militares atuais. Agora, meu filho, é série, é uma atrás da outra. A minha favorita, a que eu mais amei na última semana, é a do Michael Jordan, The Last Dance, no Netflix. Eu apaixonada, não queria que acabasse de jeito nenhum, porque Michael Jordan eu adoro esporte, né? Estava vendo do Barcelona, mas não me encantou. E do Michael Jordan não consegui deixar de ver. E fico revendo os filmes antigos, tipo Chinatown. Maravilhoso. Clássicos e tal. Agora, é muito difícil ler. Ler é o mais difícil, porque você começa a ler, aí seu celular apita. Vai começar a live do não sei o quê, entendeu? Aí tem que ver. Aí no Twitter, que eu sou viciada, como você sabe... começa os links, você começa a ter notícia, né? Eu nem leio mais tanto jornal hoje, eu leio colunas. Só leio colunas, porque o jornal já nasce velho, né? Quando você acorda de manhã, o Bolsonaro já aprontou mais alguma, já tem uma nova descoberta, a vacina não sei aonde, mas as colunas sempre boas. Então, nas minhas colunas, a minha coluna favorita e as minhas colunas favoritas são Fernando Gabeira, no Estado de São Paulo e no Globo, na segunda-feira, e José Casado, do Globo. E os outros eu tenho colunistas que eu amo e tal, mas essas duas eu não perco. Dia deles, eu tô lá assistindo. Eu nunca perco o Marcos e o Samuel no domingo na Folha, porque é religiosamente. Também, mas eu digo, mas isso é assim da minha área, né? Aí Marcos Mendes, Samuel, Pércio, os artigos do ILA, o debate sobre endividamento, tudo isso assim, mas isso não, é rotina. Não é novidade. Isso não é novidade. Isso é a Zena, Ana Carla, Pedro Neri, isso é a turma. Isso Helena, você pensou em fazer um detox de Twitter nessa quarentena?
Jamais. Jamais. A única hora que eu pensei em parar com o Twitter são os ataques da turma bolsonarista. Mas eu acabo bloqueando e tal. Antigamente a gente tinha, no tempo do Twitter raiz, a gente tinha os amigos. Eu conheci muita gente no Twitter. Eu tenho muitos amigos virtuais e muitos amigos que saíram do virtual e a gente conseguiu se encontrar, tem grupos e tal. Então, adoro o Twitter, devo muito ao Twitter por essas amizades, por ampliar meus conhecimentos, pensar em outras coisas. E, às vezes, eu tenho vontade de fechar minha conta, abrir uma nova fechada só com essas pessoas de 2009, 2010 e umas poucas, e as outras que eu fui agregando. Eu que cheguei agora, espero que você me inclua nessa possível... Não, mas pessoas como a gente fazia antigamente. A gente conectava quem seguia alguém que você recomendava. Hoje em dia, eu mal consigo responder as mentions que fazem para mim e tal. E antigamente também você tinha um certo prurido em bloquear. Para bloquear, você precisava justificar. Hoje em dia, bloqueio. Não gostei, bloqueio. Entendeu? Aí as pessoas dizem assim para mim, como é que uma liberal bloqueia? Ué, exatamente porque eu sou liberal, eu bloqueio. Eu tenho liberdade de escolher com quem eu convivo. O liberal exerce sua individualidade, desde que não tenha dano ao próximo, que a teoria dos danos que hoje está em voga por causa do uso da máscara, do isolamento, etc. Estou com a minha aqui, ó. As pessoas acham que a máscara é uma imposição à sua liberdade. Não é dela, né? Se ela quiser se matar, ela que se mate. O problema é que ela contagie as outras pessoas, entendeu? Então, é tão óbvio isso que eu não sei por que precisa explicar tanto. Mas eu bloquear alguém, não tô tirando a liberdade de ninguém, só a minha. Porque geralmente as pessoas que eu bloqueio são ofensivas. Então, eu estou tirando a liberdade dele de me ofender só. É o único ganho que ele tem em me seguir é ficar me ofendendo. Então, assim, não gostei, acabou, né? E a falta de ironia, a pessoa que precisa explicar piada, às vezes eu tenho lá meu dedinho bloque, quase que vai lá. Porque a graça do Twitter sempre foi a ironia, né? Não é lacração. É ironia. A gente brincava com os amigos. Hoje em dia a gente tem os amigos velhos, faz uma piada com aquele amigo, entra alguém no meio achando que estão... Aí cria uma confusão, entendeu? Não, gente, esse aqui é nosso, deixa a gente se entender e tal. Mas eu abandonei Facebook. Aqui no Instagram eu só uso uma conta privada pessoal. E eu adoro o Twitter, porque o Twitter para mim é informação também, né? É informação. É de lá que você tem os links dos jornais do mundo todo, das opiniões de muita gente, dos colunistas e os amigos, né? E as brincadeiras, né? Hoje, a minha brincadeira de passatempo favorito de hoje foi com a Alexa. Eu comecei a perguntar um monte de coisa para a Alexa. Cadê Alexa, quando é que vem o trilhão da privatização? Alexa, cadê o Queiroz? Alexa, cadê os 40 milhões de testes? Alexa, porque assim, tem que levar na brincadeira. Tem que levar na brincadeira. Você achar que a Alexa é uma forma que as pessoas entendam onde buscar seu auxílio emergencial, quando a pessoa não consegue baixar um aplicativo no celular, a Caixa Econômica consegue responder para a minha diarista por que ela não tem acesso, a gente está entrando na segunda parcela. Ela é recusada, agora entrou, disse, espere uma resposta, estão avaliando. Se não fosse a gente que está segurando a barra dessas pessoas, pagando salário, quem pode pagar, eu estava lá esperando a Alexa resolver. Quando nem aplicativo na Caixa ela consegue. Isso é uma piada. A melhor foi a do Thomas Traum. Os brioches, né? Alexa, os brioches. Não tem pão, tome Alexias. A falta de empatia desse governo com a sociedade, a falta de comunicação com as necessidades da sociedade, a falta de solidariedade, a desumanidade é uma coisa assustadora. E liberal não é desumano. Aí, quando alguém me fala, aí o liberal Guedes, eu falo, por favor. Helena, chegamos ao fim. Isso. O seu diagnóstico é tão pesado, mas você é tão leve, tão radiante, que eu estou feliz. Seu diagnóstico... Eu sou poliana, eu sou botafoguense, entendeu? A gente tem que achar a vida... É o tal do negócio, do lema qual é o lema da pandemia hoje? Vai passar. Vai passar a pandemia e vai passar o Bolsonaro. O Brasil está aí. Pessoal, amanhã teremos mais uma live aqui do Mercado das Ideias. Raul Justilores
para falar sobre os nossos sonhos para a cidade de São Paulo. Então, sigam a Helena no Twitter, que a Helena não é muito Instagram, mas no Twitter, e me sigam aqui no Instagram para acompanhar as nossas próximas lives. Helena, muito obrigado de coração. Obrigado, Matheus. Foi ótimo. Divertido. Tchau. Tchau, gente. Boa noite e obrigado por me aturarem.